Bora lá, galerinha! Aceita até que ponto a humanidade pode chegar do canal do Daishikawa, gente. Vídeo novo do Daishikawa trazendo aqui pra vocês. Ele acabou de lançar, eu tinha gravado... Tinha acabado de gravar o vídeo lá do Hihihi Levei Vantagem. E quando eu saí dele, apareceu esse vídeo do Daishikawa. Eu falei, pô, vou deixar pra gravar e postar pra vocês esse vídeo aí, mano. E é exatamente o que eu tô fazendo agora, tá bom? Espero que vocês gostem, acho que vai ser bem interessante, não sei do que se trata. Julgando por vídeos do Daishikawa, imagino que seja algum tipo de ARG ou coisa assim, né? Então, tô bastante interessado em ver. E, se possível, gente, já vão deixando o like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso server do Discord também tem na descrição. Se quiser fazer parte, você sempre lá trocando uma ideia. Tem nosso server de Minecraft lá também, se quiser participar. E entra lá no meu canal 2 também, que tem minhas produções, por assim dizer, que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Enfim, bora ver, cara. Bora ver do que se trata esse vídeo do Daishikawa. Eu tô bastante curioso, tá bom? Bora! Aqui está. Isso não te convencesse a ficar... Droga, eu tinha clicado no meio. Ele assistiu antes. Não, gente. Só tinha clicado no meio sem querer. Culto. Um conjunto de práticas, rituais e crenças seguidas por um grupo de pessoas. No contexto religioso, um culto é um grupo de pessoas que seguem uma crença ou prática específica, muitas vezes centrada em torno de uma divindade, filosofia ou ensinamento Tem em toda a esquina. espiritual. Mesmo que para muitos os termos a seguir andem de mãos dadas, cultos são diferentes de seitas. Seitas são caracterizadas por um controle rígido sobre seus membros. Na verdade, cara, isso que ele falou é uma coisa, só que na verdade, eu não sei se é exatamente isso, né? Que na verdade, tudo que não for do padrão é uma seita, na verdade, né? Olhados. Tipo assim. Vão ter. Eu tenho certeza que na época, por exemplo, da Reforma Protestante, os católicos diriam que os protestantes eram uma seita, né? Ou algo assim. Do mesmo forma que os judeus viam os cristãos como uma seita do judaísmo, entende? Então é aquilo que não tá no status comum, né? Incluindo suas crenças, comportamentos e até mesmo relacionamentos. É um grupo religioso geralmente menor e separado de uma religião principal. Porém, Exato. uma coisa sempre é muito citada quando falamos sobre esse tópico: culto à personalidade. A presença de um líder forte e carismático, que muitos fiéis às vezes tratam O do Sinanon até aí. como algo divino. Ah, mas. Ok. Aqui é onde mora Mas o peraí. perigo. E eu me pergunto, até que ponto a humanidade pode chegar? To make it difficult for anyone to leave the country along the premises. Jonestown. Social security check. Antes desse vídeo começar, eu gostaria de agradecer ao patrocinador de hoje, o Opera GX. Eu tô aqui hoje para apresentar pra vocês um navegador que parece Eu uso também. na hora de dar uma mudada. Com a ferramenta de importação Eu também gratuita uso. aqui na descrição e no comentário Nice. fixado. Ativa seus mods macabros favoritos e cuidado pra não soltar nenhuma criatura. De novo. What the fuck? Que é isso? Tá diferente o Daishikawa? Salve, rapaziada. Aqui quem fala certamente não é o Daishikawa. Puta que pariu, é assim que Quem que é começa esse cara? dos vídeos mais sérios da porra. Ah, era o Daishikawa. Olha quem tá aqui, é o Daishikawa, foda-se, porra. Olá a todos, eu me Que chamo isso? Que Daishikawa boca e suja. sejam bem-vindos a mais um vídeo. E sim, eu comecei aquele vídeo de máscara, pois simplesmente eu não quero ser apagado quando esse vídeo aqui sair, né? Pois o tema de hoje é um pouquinho pesado. Eu quero só ver quando eu for fazer vídeo de teoria da conspiração. Mas aí tem um sol dentro da Terra, né? Aí sim eu vou estar ferrado. Há bastante tempo eu tava querendo trazer esse assunto aqui para o canal. Então não é um RG, é um vídeo realmente sobre seitas. Caramba, interessante. Vai ser legal porque aqui no canal a gente já trouxe alguns vídeos sobre seitas do passado. O que eu me lembro de fato é o do Sinanon. E tem um vídeo sobre Jonestown também. Então se você não viu esses vídeos aí, procure aí no canal que certamente você vai curtir. Tem vídeos aí de quase 1 hora. E o do Sinanon tem mais de 1 hora, né? Falar sobre seitas bizarras que existem pelo mundo. Não sobre Acho que eu tenho coisas pra comentar. todas, pois enfim, esse vídeo teria 3 horas e eu não me planejou o suficiente pra começar a fazer ele há 3 meses atrás. Porém, isso abre portas pra eu trazer esse assunto mais vezes.
E eu também testo se eu não vou morrer. Hora ou outra eu trago para o canal uma obra que envolve sistemas de seitas. Cara, eu tenho uma teoria, ô Dashkal, mas acredito que o Jim Jones não possa fazer nada com você, Sempre cara. é algo muito abordado em diversas mídias, como por exemplo, o jogo Fist to Fathom, onde um dos capítulos mais elogiados se chama Ironbark E é o único que eu não joguei, né? Por quê? Porque eu assisti a história aqui no canal. Então se você também não viu, tá aí no canal, Nessa só história, procurar. você é um vigia de parque florestal, e ao passar das noites, coisas estranhas começam a acontecer. E a história tem seu ápice quando, em uma das vigias, você descobre que existem cultistas atuando na floresta. Uma coisa interessante que esse jogo fez questão de me lembrar é que os capítulos de Fist to Fathom são baseados em histórias reais, e que, de fato, cultos e seitas são uma realidade. Então, antes de começarmos a adentrar esse universo, eu peço Aquela ali do First Phantom parece muito que é uma célula daquele grupo que parece uma risada, né, mano? que você deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Atualmente, chegamos na marca de 500 mil inscritos, e eu Que só foi fundado pelo cara que tinha o mesmo nome do Forrest Gump, né? Eu sei disso porque eu assisti recentemente. tenho a agradecer a todos vocês por isso. Forrest- Eu realmente amo todos vocês. Não lembro. Porém, eu ainda sou Cara, quem nunca assistiu Forrest Gump, assista aí, cara. Que a introdução do filme dele falando da origem do nome dele é uma das paradas mais absurdas do mundo. Tipo, mercenário, eu já quero chegar no no 600k. Eu ainda tô gravando esse vídeo em pleno dia dos namorados e... Se você não é inscrito, se inscreve aí pra me ajudar a chegar em... Ele quer chegar em 600, eu quero chegar em 6, então por favor, me ajuda aí, amigos. Ai, como eu tô me sentindo sozinho. Ai, como eu queria tanto 1 milhão de inscritos. Puta que pariu, se inscreve logo nessa porra aí, por favor. Minhas estampas da loja e Ok. todas as minhas redes Ô, mas, têm sido descontraído. patrocínios. A única parte do vídeo que eu vou, pelo menos, poder brincar um pouco com você que tá aí do outro lado. Sendo sincero, Que papo é esse de brincar comigo? Que coisa que estranha? videozinho complicado de fazer. Que papo é esse? Aqui, mais uma vez, eu Ok. gostaria de ressaltar que cultos são diferentes de seitas. Cultos podem ser parte de uma religião maior, podem existir cultos católicos, ou então cultos aos orixás, por exemplo. Essa palavra não tem conotação negativa por si só. É Cara, apenas mas a esse é o forma ponto. Seita, eu acho que não é uma conotação negativa. Ou é. Não, é! É! Só que esse é o ponto. Mas, por exemplo, se você fosse da seita do Jonestown, ele falaria que as outras religiões são uma seita. Esse é o ponto, entendeu? Eles não falariam que eles são uma seita. A seita é uma palavra que você tá querendo denegrir já, né, cara? Como se presta Não tô reverência. falando que o Jonestown tá certo, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que entende, que depende do ponto de vista. É algo. Já as seitas são outra parada. Elas costumam ser atreladas a algo negativo, principalmente por existir um histórico de manipulação psicológica ou então abusos contra seus membros. Também Factos. ocorre bastante o culto à pessoa, que se caracteriza pela identificação direta do líder como Esse caso desse japonês aí, cara, eu quase trouxe um vídeo uma vez, acho que é Aum Shinrikyo, alguma coisa assim o nome dele. Eu quase trouxe um vídeo uma vez, mas acabei não trazendo. Se vocês quiserem, eu posso trazer. Deus, Messias ou mais evoluído que os demais. Os fiéis começam a obedecer cegamente às ordens do líder e constantemente são doutrinados com reinterpretação dos fatos a favor dessa figura. A partir do momento que o líder exerce esse tipo de controle sobre as pessoas, ele consegue fazer praticamente o que quiser com elas. E é daqui que surge o vasto histórico de crimes envolvendo desde dinheiro até o corpo. Um dos casos mais notáveis e cruéis que a humanidade já presenciou foi o de Jonestown e de seu criador, Jim Jones. Jim Jones foi um líder religioso que fundou um grupo chamado Templo do Povo nos Estados Unidos lá nos anos 1950. No começo, o grupo parecia ser positivo e também pacífico. Ele falava Podia ter uma série de Jonestown, né, cara? Aí da, sei lá, alguma empresa aí, sei lá, HBO, podia fazer uma série sobre Jonestown, né? Seria interessante. sobre justiça Com social, atores, eu digo, não igualdade documentário. e ajudava pessoas em situação de vulnerabilidade. Jim Jones, Sei lá, o protagonista poderia ser o repórter que vai investigar, sabe, sobre Jonestown. Seria muito irado. por exemplo, era conhecido pela sua luta contra o racismo, que vocês devem imaginar como era naquela época. Pra vocês verem, na época estavam em voga as leis de Jim Crow, que basicamente plantou... Pra quem não sabe... de novo, se você assistir Forrest Gump, aí você vai ver tudo isso aí, né, cara? E você vai ter um choque de realidade como era naquela época, né? Por isso, muitos o seguiam e acreditavam em suas ideias. Pra reforçar essa parada de Ele entrava na mente daquelas pessoas que eram desamparadas pela sociedade da época, né? Cara, na verdade, a maioria das seitas são assim que funciona, né? As pessoas que entram em seitas são pessoas que estão sendo... Ai, que palavra que eu uso? Estão sendo denegridos, mas não é exatamente denegridos que eu quero usar. Também estão, mas estão sendo excluídas da sociedade. Esse é o ponto. que o Jim era um salvador, as palestras e cultos eram intensamente emocionais, manipuladoras e cuidadosamente ensinadas para prender a atenção das pessoas e levá-las à devoção total. You've told me nothing about
your condition. Is that correct? No, I haven't. Give that little sweetheart a little bit of love. Thank you, baby. O Eita! Jim possuía um carisma Pô, absurdo. não sabia da influência romana. E unia isso à realização de supostos milagres, como curas espirituais, leituras da mente e revelações pessoais, que muitas vezes eram apenas encenações com membros Pô, previamente instruídos. Muitas das vezes, todas as vezes. E se isso não te convencesse a ficar Pô, no templo todas do as povo, vezes. Jones alertava sobre o fim do mundo e dizia que apenas os seus seguidores estariam seguros. Tudo isso para criar a sensação de que fora daquele grupo só havia destruição e que ele era o único caminho para a salvação. E sim, Jim Jones era o caminho para a salvação. Ele, como pessoa, era o salvador de todos. Era essa a ideia que ele colocava na cabeça das pessoas. Eu sei que essa história do Jim Jones inspirou muito também o Outlast 2, né? Eu lembro de ter jogado, eu já contei essa história que eu comprei uma vez do PS4, mas eu não tive coragem de continuar ele, mas eu joguei o começo e eu tô ligado que a história tem muita influência, é muito influenciada por esse lance do Jim Jones. Com o tempo, Jim começou a agir de maneira muito controladora. Ele dizia que era uma figura divina e começou a exigir obediência total de seus seguidores, além de afastá-los do convívio com o mundo exterior. Os fiéis, de forma cega, o seguiram. Eu quero deixar claro que muitos que frequentavam o Templo do Povo realmente acreditavam nas manipulações de Jim. Porém, ali dentro também existiam pessoas que estavam com medo, tanto do Jim quanto do apocalipse que ele tanto falava. O cara entrava na mente das pessoas tentando ir logo no ponto fraco. Ele dizia em alto e bom som: Sem mim, vocês não sobreviverão. Uou, A partir de meados Ele dos fala em anos português? 1970, começaram a surgir denúncias públicas contra o Templo do Povo, incluindo abusos físicos e psicológicos contra membros, controle excessivo e isolamento das pessoas, casos de fraude, violência e manipulação, e também relatos de separação forçada de famílias e retenção de documentos, fora os ex-membros que começaram a explanar o caso para as autoridades. Com a atenção da mídia, autoridades e o Congresso dos Estados Unidos passaram a investigar o Templo do Povo. Havia suspeitas de sequestro de pessoas, principalmente pois eles não deixavam que os membros saíssem daquela comunidade, lavagem de dinheiro e corrupção e maus tratos a idosos e crianças. E aqui entra um ponto importantíssimo da nossa história. Jim Jones sofria com uma paranoia absurda. Para vocês terem uma ideia, ele veio para o Brasil em 1962, Caraca! alegando estar fugindo de uma Side quest estranha? possível guerra nuclear. Ele chegou a morar no Rio de Janeiro e depois É. em Belo Horizonte. Fica aí o fato curioso pra Caraca, vocês. que- Enfim, voltando Eu realmente não sabia disso. dos anos 1970. Ele acreditava que a CIA Mas vai fazendo as coisas atualmente aí. O culto já tem 10 anos aí, né? Porque começou em 1960 ou 61, se não me engano. e a FBI e até forças religiosas estavam tramando contra ele. E essa paranoia cresceu com as investigações e os protestos de familiares dos seguidores. Ele usou esse medo que ele tinha para convencer seus seguidores de que eles precisavam fugir para sobreviver. E isso, de forma literal. Jim Jones, naquele momento, estava erguendo Jonestown. Jonestown foi uma comunidade criada em 1974 Na Guiana, em né? Guiana, na América do Sul, longe da influência e das críticas dos Estados Unidos. A princípio, o projeto foi apresentado como uma colônia agrícola onde os membros viveriam em igualdade, É trabalhando uma espécie de. Eles queriam fazer uma espécie de utopia comunista ali, né, juntos cara? por uma vida melhor. No entanto, à medida que os seguidores se mudaram pra lá, a realidade se tornou muito mais sombria. Jonestown se transformou em um ambiente de controle extremo, vigilância Uma espécie de utopia comunista teocrática, né? Qual o sentido da. armada, racionamento de comida e manipulação psicológica. Jim Jones exercia poder absoluto e os moradores eram impedidos de sair ou se comunicar com o mundo externo. O isolamento e o medo eram usados como forma de manter a obediência, e isso acabou durando por anos. Anos? Não lembrava. Atraído pelas Vamos ver denúncias qual que ano que é saíram o- de Jonestown, o congressista norte-americano Leo Ryan decidiu ir naquele lugar pessoalmente. Ele organizou uma comitiva Olha lá, composta por expedição. jornalistas, Ó, os protagonistas da série que eu imaginei poderiam ser esses caras aí, ó, tá ligado? assessores e parentes de membros da seita, e foi até a Guiana em novembro de 1978. Ao E chegar a série, de alguma forma, faria pra intercalar o que tá acontecendo atualmente com imagens do passado mostrando a criação do culto e coisas assim, sabe? o Ryan foi inicialmente recebido com muita Ou hospitalidade. poderia, de forma fictícia, colocar que esse investigador já investigava o culto desde que ele foi criado lá atrás, e ele vai investigando ao longo dos anos, sabe? Jim Jones tentou Até chegar ao ponto que ele manter visita. as aparências, mas claramente tinha algo de errado acontecendo ali. Durante a visita, alguns seguidores se aproximaram discretamente do congressista e lhe entregaram bilhetes pedindo ajuda para fugir. Ryan compreendeu a gravidade da situação
e tentou organizar a saída de pelo menos 15 pessoas. No dia 18 de novembro, ao se dirigirem para a pista de pouso em Poste Kaituma, onde os aviões esperavam para levá-los embora, a comitiva foi emboscada por O governo da Guiana levou na boa tudo isso, né, cara? seguidores armados enviados por Jim Jones. Alguns conseguiram escapar desse ataque, porém 5 pessoas, incluindo Leo Ryan, não tiveram a mesma sorte. Poucas horas depois, Jim Jones reuniu os mais de 900 seguidores em uma espécie de salão comunitário. Lá, com um discurso extremamente emocional, ele instruiu as pessoas a realizar o que chamou de... Porque ele sabia que a partir desse momento o governo iria atrás dele pra acabar com o culto, né? A partir desse momento que ele tirou a vida dessas pessoas, né, cara? Era o fim da linha. ato revolucionário, em resposta ao que dizia ser o cerco iminente do governo americano. Ele Exato. estava tentando convencer os presentes que aquele era o dia do apocalipse e que Jonestown estava prestes a ser invadida pelo governo americano, que eles viriam armados, pronto para tirar a vida daquelas pessoas. Claro, era quase certeza que os Estados Unidos ia fazer alguma coisa sobre isso. Não, que ia mesmo, né, cara? Mas a paranoia desse cara era tão grande que fez que ele cometesse um ato extremamente grotesco. Foram 40 minutos de discurso, e o ato revolucionário que E esses 40 minutos de discurso tem inteiros aí na internet, se você procurar, e a gente já ouviu algumas partes dele naquele vídeo do Jim Jones, né? ele tanto tentava convencer as pessoas a fazer seria beber uma mistura letal. Muitos tentaram fugir, mas os guardas de Jim cercaram o lugar. 918 pessoas. Meu Deus, de é todas muita as gente mesmo, né, cara? idades. Caraca. envenenadas. was performed today on the body of the founder of the People's Temple, Jim Jones. Jim Jones não Doideira, se né? importava com ninguém de verdade. Era uma pessoa paranoica que estava brincando de Deus e queria se sentir poderosa. Extremamente narcisista, dizia que sem ele a vida não fazia sentido. Ele nem chegou a tomar a substância. Ele saiu do lugar e deu um fim a si mesmo com uma arma. Claro, ele não quis sofrer, né? Os outros que ficam lá agonizando, né? Agora ele, né? No Brasil tivemos um Enfim, gente, chegaram até aqui, deixa um like, se inscreva no canal. E se você chegou até aqui, por favor, eu peço de coração que você vá lá e assista ao vídeo do Jim Jones aqui do canal. Pesquisa aí. Eu acho que é o vídeo da Jaqueline Guerreiro que eu assisti, mas eu não tenho certeza. Ou é do psicólogo. Acho que é do Psicologia Criminal, cara, na real. Assista lá, cara, porque você vai ter minha primeira reação a todo esse caso. Vou ser sincero, eu não vou ficar chocado, ficar aqui. Porque você sabe que não é do meu feitio, né, cara? Faço uma reação aqui sincera pra vocês, então. Não é a primeira vez que eu escuto essa história, então não tem como eu ficar chocado com ela, por mais bizarra que ela seja, tá? caso semelhante. Não Mas deixa o like, se inscreva no canal aí, e entre no nosso servidor do Discord também, trocar uma ideia lá, tá bom? Bora. com um final trágico como o de Jonestown, porém com um nível bem parecido de crueldade. Em 24 de junho de 1942, na cidade de Cachoeira da Fumaça, Goiás, nasce Tá, esse caso eu não conheço. Eu já ouvi falar desse nome João de Deus, mas eu nunca vi nada sobre esse caso. João Teixeira de Faria, que mais tarde seria conhecido como João de Deus. Lendo um pouco da história desse cara, eu percebi um padrão um tanto quanto parecido entre ele e João de... Caraca, olha lá, que engraçado, Deus. peraí. Lendo um pouco da João de Deus, João Curador ou João de Abadiânia, em outros países como John of God. história desse cara, eu percebi um padrão um tanto quanto parecido entre ele e o Pior que João de Deus é um nome que nem faz muito sentido, porque João é alguma coisa tipo enviado de Deus, é um nome que significa algo assim, cara. Eu próprio posso Jim estar errado. Jones. Ambos na infância passaram por situações complicadas. Jim lidava com uma família conturbada e quebrada financeiramente, enquanto João também teve que lidar com a pobreza e falta de escolaridade, tendo que interromper seus estudos desde cedo, e se tornando um analfabeto funcional. Mas até aí, cara, sinceramente, nada demais, porque a maioria das pessoas dessa época era isso mesmo, cara, Por boa sinceramente. parte da sua vida. maioria Os das pais de pessoas ambos dessa eram época- ausentes, os dois na infância viviam em um contexto desfavorecido e eram isolados. Brasil, essa época era isso mesmo, cara. Difícil alguém aí que. Difícil pessoas aí mais velhas que terminaram todos os estudos, cara. Foi na religião Muito que eles difícil. encontraram uma válvula de escape e também conseguiram se encontrar. Só que Desde da interior, mesma assim, forma, cara. eles viram na fé um caminho para o poder. Desde jovem, João afirmava possuir dons medicinais. Pô, Ele mas é mais recente esse caso aí, né? As imagens são bem dizia boas, ser né? capaz de incorporar entidades espirituais e curar doenças através delas. Com o tempo, isso começou a chamar a atenção de pessoas da região central do Brasil. Na década de 1970, Não. João de Deus fundou a casa Dom Inácio de Loyola. Não, mas as imagens são novas, então durou muito tempo esse na culto. cidade de Abadiânia, interior de Goiás. Ali se tornaria escola? o centro de sua atuação. Ele recebia milhares de pessoas por semana, vindas de todas
as partes do Brasil e do mundo. Essas pessoas Que quadros são esses daqui? Cara... milhares de pessoas por semana, vindas de todas as... Cara, que quadros são esses? Ah, eu acho que são dos católicos. Porque esse daqui de partes do cima... Brasil e do mundo. Eu já vi esse quadro. Eu confundi com um quadro de tipo do Ivan Terrível, alguma coisa assim da Rússia. Mas não é, não. E esse de cima aqui, cara, tá parecendo um pouquinho a silhueta do aquele quadro do... Santo Agostinho. Pessoas buscavam curas físicas, São Tomás de Aquino. Sei lá, é um quadro famoso aí. espirituais e, claro, buscavam milagres. João de Deus dizia Não é. Não é nenhum nem outro, é um cara mais jovem, eu tô maluco. Espirituais e, claro, buscavam Eu milagres. jurei que tinha uma barba grande de longe, é só um cara aleatório, tô João de Deus dizia incorporar dezenas de entidades. O próprio São Inácio de Loyola, Dr. Fritz e outros Eu não estava tão errado, são realmente santos. espíritos de médicos e sábios. Durante as sessões, ele passava facas ou instrumentos sobre o corpo das pessoas sem anestesia, extraía tumores com as mãos e prometia curas de doenças graves. Tudo era praticamente um espetáculo. Isso fez que nas décadas seguintes sua fama se espalhasse mais e mais pelo planeta. Ele sempre era tema de grandes reportagens. Era papo de você abrir o jornal na época e sempre tinha uma matéria sobre o cara. Ele furou a bolha o suficiente para atrair até mesmo Oprah Winfrey e até membros da realeza europeia. E tudo isso passando aquela imagem de homem humilde. Ele usava roupas brancas, falava pouco com a imprensa e sempre dava o crédito aos espíritos médicos que ele incorporava. Toda essa influência foi o suficiente para encobrir toda a verdade sobre aquelas tais sessões de cura. Em dezembro de 2008, o programa Conversa com Bial, da TV Globo, exibiu Conversa com Bilal? depoimento da coreógrafa holandesa Zahira Lieneke Moos. Ela relatou ter sofrido por João durante uma consulta espiritual. It's a very bizarre scenario that you're made feel special somehow, that you're like, I am going to receive the healing. Wow, it is happening finally. And so I come into his office and then I see whoever was still there, scurrying out of the office and leaving. So now I'm alone with him. E a partir dessa denúncia, outras centenas de mulheres do mundo inteiro começaram a relatar casos semelhantes, somando mais de 300 denúncias em poucos meses. Como vocês devem imaginar, ele sempre usava sua autoridade religiosa e o medo como ferramenta de poder. A partir daqui, as investigações só adentraram mais ainda a toca do coelho. Foi descoberto que João de Deus esconde armas de fogo, dinheiro, joias e existiam evidências de que o mesmo estava envolvido em esquemas de lavagem de dinheiro. E aqui eu tenho certeza que eu vou de Vasco. Mesmo que não se apresentasse como líder de seita, João de Deus apresentava características de um. Ele era visto por muitos como um escolhido, e isso atraiu diversos fiéis. A sua palavra era considerada infalível, e a casa Dom Inácio de Loyola operava como uma extensão de sua figura. Cada coisa, esse cara tá preso ou não? Esse malucão aí tá preso ou não tá não, rapaziada? Alguém sabe? Deixa aí nos comentários, porque no Brasil eu tenho quase certeza que não, que deve estar solto, né? Enfim, maluquice do caramba, cara. Não fazia ideia, não conhecia a história. Caraca, que é isso? Tá, 2 nós conhecemos. Quer dizer, um eu conheço, né, que tá aqui. Agora, esse eu conheço. Um eu sei a história, o outro eu conheço, mas não sei a história, os outros 2 nunca vi. Várias seitas já foram criadas, principalmente com pretextos apocalípticos, e cada uma delas sozinha poderia render um vídeo dedicado. O culto russo do apocalipse, liderado por, perdão a pronúncia, Piotr Não conheço. Kuznetsov. Piotr Kuznetsov. Editor, por favor, coloque o nome na tela. Acreditava que o fim do mundo estava próximo e fez os seus seguidores se isolarem em uma caverna para esperar esse tal apocalipse. A Shinrikyo de Shoko Asahara chegou a atacar um metrô de Tóquio em 1995, é verdade. ferindo milhares, Já ouvi falar disso. causando fatalidades apenas para acelerar o fim do mundo. A Ordem do Templo Solar acreditava que a morte levaria a transição para um plano espiritual os caras literalmente vestidos igual templário, cara. E a seita de Charles Manson acreditava em uma iminente guerra racial apocalíptica chamada Helter Skelter, que é uma música dos Beatles. E sim, Que nome ridículo, né? esse cara convenceu gente a sair matando por aí. No passado, esses grupos costumavam se desenvolver de forma isolada, com líderes carismáticos reunindo seguidores em comunidades fechadas, muitas vezes afastadas do mundo que conhecemos. Só que nos dias atuais, seitas não precisam existir fisicamente para crescer. Tudo é possível na internet.
Eu não ia deixar esse tópico pra esse vídeo em específico por pura safadeza minha. Dá pra fazer outro vídeo separado só sobre cultos em jogos online. E não se enganem, se esse vídeo for bem, deixa o like e compartilha. Eu gosto desse tipo de conteúdo. Espero que o Daishikawa traga mais. Eu vou ser sincero com vocês, cara. Talvez, não sei se o Daishikawa vai estar vendo esse react ou não, cara. Mas eu tô um pouco enjoado de ARG e essas coisas, sendo bem sincero, sabe? Muito mais do mesmo, né? É legal você ver um ARG quando é alguma coisa... Tipo assim, tanto que eu nem trouxe vídeos do WIP nesses dias que eu tô voltando agora, e nem pretendo trazer tão cedo. Porque, cara, aquele The Man, aquele da Lua lá, cara, todo mundo parece... que todo mundo fez muita view em cima, o Goulart reagiu, todo mundo reagiu, cara. E, cara, sendo sincero, que eu achei um negócio tão sem graça, uma história tão besta, assim, sabe? Sem pé nem cabeça e... sei lá, mano, e a galera... e fez, tipo assim, não tem problema fazer sucesso, mas a galera parece que olha aquilo com, nossa, como impressionante, sendo que, pô, sei lá, né, cara, eu acho que hoje em dia eu só tenho vontade mais de gravar uma história de ARG, de Analog Horror, se for realmente aqueles videozões de meia hora, 1 hora, contando a história de um negócio completo, sabe? Pô, o cara fez ali uma animação de uma lua com uma boca comendo a terra e uou, sabe? Não tem nem história o bagulho, velho. Outro vídeo vai sair o mais rápido possível, só que eu não poderia deixar de falar de Nightmare Craft, o mod que custou... Caraca, do Minecraft mesmo. 500 mil Deixa a opinião de vocês sobre esse assunto aqui nos comentários, cara. dólares de uma forma um Mas eu acho que realmente os análogos e RGs ultimamente estão muito fraquinhos, quanto cara. suspeita. O problema em si não é o mod, e sim seu criador, Jeff Divine. De início, o Jeff criou uma organização chamada Twin Flame Universe no ano de 2017, com sua companheira Sheila. Meu Deus do céu, por que tem tanto nome difícil aqui? Paçoca. Basicamente era um curso online com o objetivo de te unir com sua alma gêmea. E sim, eu tô falando de namoro. Esse cara é tipo um guru dos relacionamentos. Beleza? Entendi. Nada fora do comum, a não ser pelo fato que o curso custava 3.333 dólares. Quando você comprava esse material, logo se você conseguir... Não vale o preço para se ter uma esposa, ou da Ishikawa? Eles te levavam pra outra página que te dava instruções. Se eu pagar os 3... Você recebe a mulher no fim do curso ou não? Eu queria saber dessa parte aí. E o que mais chama atenção é esse tal exercício do espelho. Você aprenderá como purificar sua consciência rapidamente e eliminar instantaneamente qualquer bloqueio ou crença limitante de forma permanente com esse processo extremamente poderoso de 4 etapas. Essa é literalmente a única ferramenta necessária para chegar à união harmoniosa das chamas gêmeas. Para muita gente... Ou homem, né, também, se você for uma fêmea, no caso, assistindo o vídeo aqui. Isso pode parecer uma grande uma fêmea e uma mulher livre de namorada, né? Igual diriam os grandes mestres. Besteira. E sim, realmente é. Isso aqui que a gente tá vendo foi feito pra ser estúpido. Pois as pessoas que leem... inclusive falando em mulher livre de namorada, eu tô aqui, ó. Igual o Superman. Isso, e mesmo assim quiseram fazer parte dessa parada, são os membros ideais para uma seita. Isso é um filtro que busca fisgar as pessoas mais vulneráveis, que na visão do líder são as mais fáceis de manipular. Se você quer entender como funciona esse exercício do espelho, é basicamente você olhar para algo de ruim que tá acontecendo e te perturbando e tomar responsabilidade por aquilo, pois a realidade exterior reflete no que acontece dentro de você. Isso funcionaria muito bem se o mundo fosse um... Tem sua lógica. Lindo arco-íris com um doente safado guardando... Não, tem sua lógica no sentido de que você deve sempre enfrentar as coisas. Eu mesmo tenho dificuldade com isso, cara. Muitas vezes eu tenho algum problema e eu só deixo ele lá e não resolvo nunca, cara. Eu acho que a gente tem que enfrentar de frente as coisas se a gente quer resolver algo, né? Pote de ouro no final. Não faz sentido. É o que eu acho, né? É aquilo, né? Como diriam outros mestres, faça o que eu falo, não o que eu faço. Tomar responsabilidade por todas as merdas que acontecem com a gente, considerando que nem tudo é nossa culpa e a vida não tá 100% do nosso controle. Isso daqui é um pedido pra você se desgraçar inteiro e se sentir um merda sempre que algo de ruim acontece. E, infelizmente, esse método também é uma forma de doutrinação. Esses líderes de culto querem que você se sinta mal, que você quebre por dentro pra logo depois te transformarem em uma nova pessoa. Com as ideias do líder impregnada na mente, né? Implantadas na mente e com uma devoção absoluta à causa, já que foi aquilo que mudou a sua vida e te fez finalmente se sentir aceito. Mas beleza, parabéns, você acabou de gastar 3 mil dólares pra entrar, você já tá há meses no cursinho e finalmente tá preparado pra ser um coach da seita. Você precisa apenas desembolsar 10 mil dólares pra ter acesso ao conteúdo. Bro! Olha só, você realmente fez isso. 8 mil dólares, mas...
Bom, Mas agora você receberá o basicamente você agora vai ter na que mulher ou o homem no final do curso, né? fazer tudo que o líder da seita faz, só que no seu próprio website. Você vai doutrinar outras pessoas e no final do mês vai ter que entregar parte da grana pro líder. Tá bom, Dashikawa, mas agora me diz, o que tudo isso tem a ver com Minecraft? É engraçado que o mod Divinecraft é Caralho, apenas a bonito o lugar. porta de entrada pra toda essa toca do coelho. E apenas isso. Divinecraft é um mod de RPG como os outros que existem aos montes. A diferença é que isso aqui é uma gigantesca Church of propaganda Union. disfarçada. No jogo temos um item muito importante chamado Divine Dish, a comida divina. Esse é o mesmo nome de um site criado por, adivinhe só, Jeff Divine, que é mais um daqueles sites feitos pra vender Jeff Divine, o nome do cara. Parece nome de vilão da Marvel, né, cara? curso. Só que aqui são cursos de dieta e comida saudável. Mas temos um É adendo. tipo Stephen Strange, né, cara? Acreditem em O mim, Doutor é dessa Estranho. forma bizarra que Ah, começam cara, as tá louco, principais que nome é alegações. esse? Coisa Algumas ridícula. pessoas alegaram que ao seguir os cursos da Divine Dish, começaram a ganhar muito peso ao invés de perder peso. E olhando para as comidas que esses planos te ensinam a fazer, percebemos que as comidas são deliciosamente saborosas e... meu Deus, isso aqui realmente tá bonito. Chega babei. Mas enfim, dá pra notar que é um lance extremamente calórico. E isso dá a entender que Jeff queria que os seus seguidores ganhassem muito peso. E calma, eu sei que existem dietas calóricas, mas esses planos e essas dietas do Jeff possuem dois motivos pra existir. O primeiro é que Jeff já comentou em um dos seus workshops que sente atração por mulheres gordas. E o segundo motivo Ok, sem problemas. para fazer com que os membros sintam inseguranças após o ganho repentino de peso e ficassem mais imersos ainda no Eu achei que ia ser a famosa técnica João e Maria, né, cara? Mas não. culto em busca de acolhimento. Além de tudo isso, Jeff e Shalia acreditam que existe um divino masculino e um divino feminino. Cara, eu falei técnica João e Maria porque eu tô falando dele engordar os seguidores pra, sei lá, algum plano macabro dele, tá? Vai que, cara, porque eu falei isso, porque vai que tem um termo que é João e Maria que significa outra coisa, igual Boa Noite Cinderela, sabe? Vai que significa outra coisa. Eu não quis dizer nada diferente disso, foi isso que eu quis dizer, rapaziada. Homens Foi só aquilo podem ali. se relacionar com mulheres. E aqui Pô, temos um fica ponto de estranho, né? virada. Porque parece Até muito filme, nome, número- parece realmente muito nome de algum tipo de golpe, de coisa errada aí, né? Técnica João e Maria, né, composta cara? por 50% Tenho medo de agora, homens cara. e 50% de mulheres. O culto era composto por 80% de mulheres, e algumas delas se relacionavam entre si. Como Jeff e Shalia iriam Ok. seus membros a se relacionarem entre si se eles não acreditam em relações homoafetivas. Bom, existem alegações de que pessoas que faziam parte do culto foram forçadas a transicionarem de gênero para continuar Bro. fazendo parte daquilo. Todo casal deveria ser composto por um homem e uma mulher. Logo após essas pessoas saírem do culto, elas destransicionaram de gênero, ainda fomentando essa ideia de que toda pessoa deveria ter um parceiro ideal, uma alma gêmea. Vários membros do grupo já se meteram em situações Caralho, que maluquice, né, cara? extremamente perigosas, como por exemplo, quando o Jeff fez com que uma moça de 19 anos chamada Marley se envolvesse com Josh. Josh era um homem de 30 anos, desempregado, com antecedentes criminais e que ficava mandando mensagens pra garota no Facebook de forma bizarra. Digamos que o Jeff olhou pra isso e disse pra moça: "Vai lá, ele é sua alma gêmea." Jeff disse isso porque ele é burro? Caraca. Não, ele disse isso porque ele é sorrateiro e sabia que quando tudo desse errado e Marley destruísse a própria vida, ela voltaria pro culto procurando ajuda. Em Caraca, mas também, né, a mina vai, tipo assim, claro que ele é o culpado, né, cara, não vou colocar a culpa na vítima, jamais faria isso, mas também, cara, pô, a mina vai lá, o cara fala, ó, vai, fica com esse cara, ela vai lá, fica com o cara é um desgraçado, e daí ela volta pro cara que mandou ele lá e pedindo ajuda de novo, sabe? Em 2019, Jeff e Eu Shalia entendo a fragilidade das pessoas, né, cara, mas, pô, criam a Igreja da União. Igreja essa que existe no mod do Minecraft. Jeff agora simplesmente pregava que ele nossa era senhora, meu Deus, cara, que é isso? Meu Deus do céu. A barba é a maquiagem do homem. Não que ele fosse bonito, né, cara? Não era, mas, pô, pelo menos não era desagradável, né, cara? Agora ficou um cara feio mesmo, pelo amor de Deus, segunda cara. vinda de Cristo pra Terra. E mais uma vez, temos um líder de culto mostrando um comportamento extremamente narcisista. Até hoje não se sabe ao certo o porquê do mod de Nightmarecraft ser tão caro. Isso porque não existem informações concretas sobre o desenvolvimento dele na internet. Pelo que dá a entender, esse mod foi produzido pela Tem homem que tem que ter barba, né, cara? Não adianta, cara. Se não tiver Game, que é a barba... divisão de jogos de Jeff Divine. Porém, os supostos desenvolvedores
personagens, Laurentio e Alexandra Benzar, que também são Que membros nem aquele calango lá, pede pra aquele calango, aquele youtuber calango lá, ele tem barba agora, tá mais ajeitado. Agora pede pra ele tirar a barba, cara. E pede pra mim tirar a barba, cara. Tá louco, cara, ficou do horrível. culto parecem tentar separar a persona de devs com a de membros da Twin Flame. Pelo visto, quem patrocinou o desenvolvimento do mod foi a própria Igreja da União. Só que se aprofundar nesses detalhes só nos levam pra mais e mais especulações. Como eu disse antes, Nightmare Craft é Esquisito, apenas hein? a porta de entrada pra esse grande rabbit hole. Pô, mas pois qual o que mod é, mas qual que é a missão do cara aí, né, cara? Você entra no Minecraft e ele quer aliciar crianças pelo meio do Minecraft para entrar no culto, né, cara? Porque em si não é lá Sei grande lá, coisa, estranho porém isso, a né? história de Jeff Divine realmente é uma coisa muito meio bizarro, medonha. né? Meio bizarro. Eu acho incrível que nos dias atuais o líder de seita agora tem a fachada de vendedor de curso. Sempre é aquele mesmo papo de Porque assim, né, cara, no final, mano, é duro você... No final de tudo, é duro você prender um cara igual esse Jeff. Porque, cara, querendo ou não, são as pessoas que estão indo até ele no final, né, cara? Ele tá errado, tá sendo totalmente antiético, o que ele faz é abominável. Mas no final, cara, como que a lei vai prender um cara desses, né? É difícil. Não tem muito como a lei prender um cara desses, mano. autoconhecimento, sucesso financeiro. E na maioria é assim, né, cara? No próprio do Jim Jones também, eles só iriam prender o Jim Jones depois que aconteceu lá. Que foram atrás e tiraram a vida daqueles jornalistas. Porque antes, querendo ou não, eu posso estar errado, mas eu não me lembro se tinha algum crime na lei que os caras tinham cometido. Porque as pessoas estavam indo até ele como num culto normal, sabe? Tipo assim, como o Estado é laico, não tem uma religião oficial, tá ligado? Sei lá, se fosse no Irã, em algum outro lugar, provavelmente esses cultos teriam acabado antes, né? Mas como os países aqui do Ocidente são estados laicos, né, cara? Você não tem como você proibir as pessoas de se reunirem pra um culto bizarro, sabe, desses. Ou espiritual. Em vez do Até eles não cometeriam um crime, né, cara? discurso religioso, agora são promessas de libertação emocional Tem que e o governo possa prosperidade. fazer. Tudo pra te vender um curso caro que na maioria das vezes tá só te ensinando a solucionar um problema que não existe. O clássico, cria o problema e venda a solução. Não caia nessa balela de ganhar dinheiro fácil, ter sorte no amor ou sei lá, ter o físico dos sonhos com uma dieta milagrosa. Eu sou a 1000ª pessoa que você vai ouvir falando isso. E não precisa de um vídeo inteiro falando sobre Factus cultos est. e charlatões pra você cair na real. Mas se quiser me dar $3.000, eu faço um curso aí sobre... Se você achou que esse vídeo falaria sobre coisas sobrenaturais, tô eu espero que brincando. não tenha ficado chateado. Eu simplesmente acho a realidade mais cruel ainda. É só ver o que todos os citados fizeram. O meu nome é Daishikawa, eu agradeço a todos os membros e a você que tá assistindo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e lembrem-se, o triângulo é apenas uma máscara. Ok. É aquilo, né, cara? É errado, mas se quiser me dar 3.000 aí na minha mão, eu dou umas dicas aí. Não prometo que vai dar nada certo aí, mas umas dicas eu dou aí. Fala-me umas estratégias aí, né, cara? Tô zoando, gente. Muito bom o vídeo, fantástico. Foi realmente muito divertido. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu, de ver esse vídeo aqui, tá bom? Fico feliz que tenham assistido aí comigo, tá? Deixem sua opinião aí vocês nos comentários. E deixa aí se vocês gostariam de ver eu trazendo vídeo sobre essas outras seitas, que nem essa do japonês. Eu sei que tem um vídeo bem legal sobre ela, tá bom? Enfim. E assista o vídeo de Jonestown e também o do Sinanon, que ele nem comentou muito, mas que eu acho um caso até mais interessante do que o de Jonestown, sendo sincero, que o Jonestown é muito conhecido, né? Enfim. Deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.